conhecimento que nós temos de alguém vai nos fazer avançar ou recuar nesse relacionamento com essa pessoa. O ano passado eu passei uma experiência muito esquisita, muito estranha. A minha filha, quando estava na pré-escola, ela se aproximou de uma amiga e por aproximadamente 3 anos ela teve um relacionamento próximo com aquela amiguinha. Eu também tive um relacionamento próximo com a mãe dela. As nossas famílias eram próximas. Eles chegaram a visitar a minha casa. Nós chegamos a visitá-los na casa deles. E depois a minha filha foi para uma outra escola e as amigas se separaram. Mas a última vez, o último contato que eu havia tido com eles havia sido numa festa de aniversário que nós não pudemos ir. Então eu mandei o presente para aquela amiga da minha filha. Bom, 2 anos se passaram e, coincidentemente, elas estavam no mesmo camp, na mesma escola de férias, em um certo lugar. E quando, então, minha filha a viu, foi correndo abraçá-la, estava com saudades, e ela virou para minha filha e disse: "Eu não te conheço, eu não sei quem você é." E então a Alissa, que é minha filha, ficou chocada e disse: "Como assim? Lembra que nós fomos para aquela escola, mesma escola? Lembra que nós brincávamos juntos? Lembra? E ela disse: "Eu não sei quem você é. Eu estudei nessa escola, mas eu não te conheço." E a minha filha voltou para casa arrasada com aquela situação. Eu conversei com ela, de repente aconteceu alguma coisa. Falei: "Tem certeza que é essa amiga?" Tenho certeza. No segundo dia, elas tiveram essa mesma conversa. E essa amiga negou mais uma vez: "Eu não sou sua amiga, eu estudei nessa escola, mas eu não te conheço." Então, quando ela chegou em casa, eu conversei com ela que a vida muda, situações acontecem. Eu fiz uma profunda busca na história de como tudo aconteceu e vi que estava tudo em paz, estava tudo bem, então não havia razão para nos preocupar, para estarmos desesperados. Expliquei para ela porque estava tudo bem, mas nós não sabemos o que aconteceu da outra parte. O que eu quero dizer com isso é que relacionamento é uma coisa um tanto delicada. Às vezes, nós achamos que nós conhecemos uma pessoa e então chega aquele dia, nós tomamos um susto. Eu não fiquei chateada, nem com raiva, confesso, dessa amiga, nem da mãe dela, nem da família. Mas eu fiquei um pouco assustada, porque foi o inesperado que aconteceu. E pode ser que você também já tenha tido essa experiência. O que acontece? Quanto mais nós conhecemos uma pessoa, nós mais amamos essa pessoa e queremos estar próximo dela. Ou nós recuamos desse relacionamento e dizemos: "Não, essa pessoa eu realmente não posso estar próxima dela." A mesma coisa acontece com o Senhor Jesus. Quanto mais nós conhecemos Jesus, nós o amamos e queremos estar com Ele. Por isso que a Bíblia, uma vez após a outra, nos convida, nos urge a conhecermos a Deus e conhecermos ao Senhor Jesus. Nós vamos hoje estudar Mateus 17, onde acontece um evento extraordinário, onde o céu se abre e os discípulos veem o Senhor Jesus com Elias e com Moisés. Eu queria então te convidar a você abrir a sua Bíblia em Mateus 17, mas antes disso eu quero me apresentar. O meu nome é Elia Wagmacher, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Mais de Deus Podcast. Eu quero te convidar a se conectar. Eu quero te convidar, aperta e se inscreva aqui no meu canal. Esse canal existe com uma única finalidade, que é explicar a palavra de Deus e levar você, a sua família e os seus amigos a estarem mais próximos, tendo um relacionamento com Cristo. Então, vamos lá. Vou ler o verso 1 e 2 de Mateus 17, que diz assim: a transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Esse evento aconteceu 6 dias depois da confissão de Pedro em Cesareia que Jesus era o Cristo. Mesmo que outros discípulos afirmaram que Jesus era o Messias, Jesus queria prover uma experiência sobrenatural para aqueles 3 discípulos
mais próximo. Jesus queria que eles pudessem entender a sua natureza divina de uma forma mais profunda. Nós não sabemos exatamente qual montanha que eles estavam aqui, mas se acredita que eles estavam na montanha de Tabor, que era 6 milhas de Nazaré. Então, Pedro, Tiago e João e os discípulos, que eram os discípulos mais próximos de Jesus, estavam todos ali reunidos como aqueles discípulos que tinham uma proximidade maior de Jesus do que os outros discípulos. Então, quando Jesus orou, começou a orar, o que aconteceu? A roupa dele ficou branca e brilhante como a neve, e seu semblante começou a brilhar como o sol. O que estava acontecendo ali? Estava acontecendo um fenômeno que era a evidência da glória de Deus sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa luz branca testificava a pureza e a santidade do Senhor Jesus Cristo. Por um momento, o véu foi levantado e esses 3 apóstolos testemunharam o esplendor celestial de Cristo que até aquele momento eles não conheciam. Um reflexo do reino de Deus naquele lugar. Vamos seguir para o verso 3, que diz assim: naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Olha, caminhar com Cristo é mesmo uma coisa maravilhosa, porque nós temos surpresas e nós vivemos experiências inimagináveis na nossa vida que somente Ele pode e poderia nos proporcionar. Moisés e Elias se juntaram ali no monte com Jesus. Imagina a cena. Os 3 discípulos estão ali, eles olham para o monte, eles veem a glória completa e daí um pouco eles veem 2 figuras que eles conheciam muito no Velho Testamento, que era Moisés e Elias. Moisés, ali naquele monte, representava a lei de Deus. E Elias, ali naquele monte, representava os profetas. Por quê? Porque Jesus veio cumprir a lei e as profecias. Segundo Reis 2, relata que Deus arrebatou Elias aos céus, vivinho da silva. Em Deuteronômio 34, 5 e 6, Deus ordenou a morte de Moisés em Moabe e ele o enterrou num lugar onde ninguém achou. Essas 2 pessoas no Velho Testamento são realmente são 2 personagens que trazem uma certa curiosidade sobre o que aconteceu com Elias, que foi vivinho para o céu, e o que aconteceu com Moisés, que ninguém nunca achou o corpo de Moisés. O que eu quero dizer aqui claramente é que nós, cristãos, nós evangélicos, nós não acreditamos em reencarnação, porque não existe base bíblica para a reencarnação. O que aconteceu naquele monte é que Deus abriu a cortina dos céus por alguns minutos, por algum tempo, para que os apóstolos pudessem ver a realidade do céu. Não é que Moisés e Elias estavam se reencarnando naquele monte, não. Vamos ler agora, eu quero ler Lucas 9:31, para você compreender o que Jesus está explicando aqui para eles. Lucas 9:31 diz assim: apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Então, o que acontece? Os discípulos, quando viram aquela cena, quando viram Moisés e Elias com Jesus, eles começaram a conversar entre si, dizendo, olha, isso deve estar acontecendo porque a morte dele está próxima e está muito próximo de acontecer aquilo que ele vem dizendo que vai acontecer, que seria a crucificação. No verso 4, nós vemos o seguinte: então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Oh, Pedro antecipado! Pedro testemunhava um evento celestial e espiritual e glorioso. Mas ao invés de ficar em silêncio e reverência, ele exclama, vou preparar 3 tendas. Jesus nem respondeu nada a Pedro, porque não dá para responder. Nós precisamos tomar cuidado para nós não perdermos momentos na nossa vida. Tem momentos que Deus fala,
que o Espírito Santo está indicando alguma coisa para nós? Ou talvez estamos na igreja, na adoração, e alguém vem com uma distração? Nós precisamos ficar atentos para não perdermos os momentos eternos que Deus nos proporciona nessa terra. Se Pedro tivesse pensado um pouco, ele teria ficado calado. Sua afirmação colocou os 3 homens na mesma importância. Ele diz: vou construir uma tenda para Jesus, Moisés e Elias. Pedro não estava entendendo que aqueles 3 homens possuíam autoridades e posições diferentes. Pedro sabia que Moisés e Elias foram serventes magníficos na casa de Deus. Mas Cristo é o Senhor da casa de Deus. Moisés e Elias não eram iguais a Cristo. Cristo, ele era superior a Moisés e a Elias, porque Jesus Cristo era e é o Senhor. Vamos continuar nossa leitura no versos 5 e 6. Vamos continuar. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Pedro não teve a chance de terminar o pensamento dele sobre construir essas 3 cabanas quando desceu uma nuvem de glória naquele lugar. E a voz que vinha do céu interrompeu aquela cena, afirmando 4 coisas a respeito do Senhor Jesus, para que aqueles apóstolos pudessem ter a compreensão de que Jesus era Deus, e ele era o Messias, e ele era o Filho de Deus. Deus o chamou meu filho. Somente Jesus é o Filho eternal do Pai. Essa afirmação representa a confirmação da divindade do Senhor Jesus. A segunda coisa, Deus afirmou o seu amor pelo seu Filho amado. Ele diz: esse é o meu filho a quem amo. A terceira coisa, Deus afirmou que ele estava satisfeito com o seu filho e com tudo que ele estava fazendo. Deus estava tendo prazer em ver o trabalho de Jesus na terra. E a quarta afirmação é que os apóstolos deveriam ouvir a Jesus. O que Jesus estava prestes a dizer iria mudar as suas vidas para sempre. E subsequentes gerações que viriam após eles. Eles deveriam escutar Jesus e somente a Jesus. Ao ruído daquela voz, os discípulos ficaram tão aterrorizados, ficaram com tanto medo, que eles caíram de joelhos e adoraram com temor e reverência. Eles compreenderam a magnitude do que eles estavam acabando de testemunhar. Eles, enfim, compreenderam que aquilo ali não era natural, não era comum, mas eles estavam ali vivenciando um pedaço dos céus. Ninguém poderia endossar melhor a Jesus do que a própria voz de Deus, na presença dos 2 maiores homens do Velho Testamento, Moisés e Elias. Vamos seguir a nossa leitura, o verso 7 e 9 diz assim: mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dentre os mortos. Eles estavam temerosos e Jesus os tocou. Ali os apóstolos entenderam, de uma vez por todas, a quem as suas vidas pertenciam. No verso 9, imagina como os apóstolos estavam desesperados para dar a notícia da experiência que eles tiveram. Eles queriam sair correndo para Jerusalém e contar para todo mundo. É normal, quando nós somos impactados, nós queremos compartilhar essa informação.
Mas é interessante que Jesus vira para eles e diz, olha, não conte a ninguém. Sabe de uma coisa? Nem toda experiência que nós temos com Deus é para ser compartilhada. Algumas vezes Jesus curou e disse, vá para a sua casa e não conte para ninguém. Outras vezes ele disse, vai e saia contando para todo mundo. Mas nós temos que ter esse discernimento espiritual de que algumas experiências, alguns testemunhos e algumas curas que nós temos não é para nós compartilharmos para as outras pessoas, mas é para mantermos apenas como uma experiência entre nós e nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele momento, Jesus disse para eles, olha, eu quero que vocês guardem consigo essa experiência e vocês só compartilhem com os outros após a minha ressurreição. Por quê? Porque a partir da ressurreição, naquele tempo, Pedro, Tiago e João já teriam entendido por completo o que aconteceu na montanha. Naquele momento, na experiência da montanha, eles tiveram uma compreensão de que aquele Jesus que caminhava com eles, que convivia com eles, que ensinava sobre o Pai para eles, ali eles tinham uma compreensão. Mas depois que Jesus fosse crucificado e que Jesus ressuscitasse, eles iriam entender, eles iriam conectar aquele momento da ressurreição com a glória daquele Jesus que estava na montanha com Moisés e com Elias e de onde eles ouviram o Pai claramente falar e aprovar o trabalho que eles estavam fazendo. Contando essa experiência, eles poderiam causar ainda mais problema para aqueles que desejavam vingar de Jesus. Os seus inimigos desistiriam e o plano de Deus não aconteceria. Não é o que Jesus queria para ele. Eu queria agora ler Mateus, ainda aqui no capítulo 17, verso 10 a 13, que diz, os discípulos lhe perguntaram, então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio e eles não o conheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele estava falando. Eu quero chamar a atenção para esse pedacinho desse texto aqui. Eu quero explicar para que você de uma vez por toda entenda. Que história é essa de que Elias viria outra vez? Sabemos que Elias subiu aos céus, mas os judeus tinham uma expectativa, porque a Bíblia diz, lá em Malaquias 4, o último capítulo, quase as últimas palavras do Velho Testamento, nós encontramos o profeta Malaquias avisando e profetizando de que Elias viria outra vez para anunciar a Jesus. Então, os judeus estavam ali aguardando Elias, aquele mesmo Elias que veio lá atrás, vir para anunciar a Jesus. O que isso significa? Os discípulos tinham muita coisa a processar no caminho de volta para casa. Inclusive sobre o que os escribas ensinavam que Deus iria reenviar Elias antes do Messias. Mas agora eles viram de forma inegável que Jesus era o Messias. Depois de eles ouvirem a voz de Deus e ali Jesus com Moisés e com Elias, de uma vez por todas estava claro para os discípulos que ele era o Messias. O Messias caminhando com Elias e não houve um caminho preparado para Jesus. Que história é essa? Eles estavam meio confusos. O que acontece é que João Batista, ele teve um ministério exatamente como o ministério de Elias. Verso 12 e 13, como os líderes judeus não reconheceram Jesus como Messias, eles continuavam esperando a vinda de Elias. Porém, Jesus está dizendo, Elias já veio outra vez, e os escribas não reconheceram. Jesus aqui está apontando para João Batista. Por quê? Porque João Batista ministrou no mesmo espírito de Elias, para cumprir a profecia de Malaquias 6, que João claramente pregou uma mensagem de arrependimento em preparação e expectativa do Messias. Então, Elias, que Jesus aqui referia como João Batista já tinha vindo e eles fizeram o que quiseram com João Batista, com a crueldade extrema de cortar a cabeça de João Batista. Eu vou ler para você Lucas 1, 16 e 17, olha que interessante, que diz assim, fará
retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. João Batista veio nesse mesmo espírito de Elias, e esse texto aqui que nós acabamos de ler estava referindo a João Batista, aquele que viria preparar o caminho do Senhor Jesus. O dom de profetizar é o Espírito de Deus em ação na vida de uma pessoa. Esse mesmo espírito profético que esteve sobre Elias, esteve também sobre João Batista. Não existe reencarnação nenhuma aqui do profeta Elias em João Batista. O Espírito de Deus que estava sobre Elias, aquele mesmo Espírito de Deus, estava sobre a vida de João Batista. Mas, infelizmente, a mensagem de João Batista foi ignorada pelos líderes judeus e João Batista foi executado. E eu pergunto para você, por que os apóstolos necessitavam ver a glória de Deus? Pelas mesmas razões que eu e você precisamos ver a glória de Deus. Primeiro, porque nós precisamos conhecê-lo de fato como ele é. A única forma de tê-lo como Senhor e Salvador é entendendo quem ele é. Enquanto você não compreender quem Jesus é, o Salvador que ele é, o Messias que ele é, você não pode receber a salvação da parte dele. Segundo, conhecer a Jesus. Porque conhecendo a Jesus, nós iremos amá-lo, admirá-lo, magnificá-lo e adorá-lo. Quanto mais o conhecemos, mais o admiramos. Quanto mais o conhecemos, mais o adoramos. Hoje de manhã eu estava no meu devocional e eu estava lendo sobre a palavra como Deus nos chama. Eu estava lendo lá em 1 Pedro e de repente, como se uma cortina abrisse os meus olhos e eu pudesse ver num nível diferente a graça de Deus sobre nós, quando pela graça Ele nos chama. E ali eu adorei e exaltei a Jesus por isso. Quanto mais nós o conhecemos, mais nós o adoramos e mais é a nossa intimidade com Ele. Outra coisa é que conhecer a glória de Deus é conhecer o próprio Deus. 2 Coríntios 3:18 tem um versículo muito interessante para nós, que diz assim: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória de Deus, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Aleluias! Quanto mais você vê a glória de Deus, quanto mais você vê Deus se manifestar, se você usar essa experiência, você pode ser transformado à glória de Deus. Você e eu não podemos ser transformados em uma pessoa que nós não conhecemos. Assim, quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais nós temos a possibilidade, se desejarmos, de parecermos com Ele. Uma das formas de sermos mudados progressivamente na imagem de Cristo é vendo a sua glória. Nós naturalmente imitamos as pessoas que nós admiramos, não é verdade? Nesse caso, ver é crer e ver é se tornar. Mas, Hélia, como é que eu vou ver a glória de Deus? Existem tantas formas de ver a glória de Deus. O salmista diz assim, os céus. Salmo 19, o salmista diz assim, os céus proclamam a glória de Deus. Existem tantas maneiras que, se nós abrirmos os nossos olhos e decidirmos prestar atenção, nós iremos ver os feitos de Deus nessa terra. E os feitos, as obras de Deus, eles demonstram a glória de Deus. Eu vou repetir isso. Nós naturalmente imitamos as pessoas que nós admiramos. Nesse caso, ver é crer e ver é tornar-se como Jesus. Mas o conflito da nossa alma é: eu vou escolher a glória de Jesus ou a glória desse mundo?
Eu vou escolher a satisfação e o prazer que Jesus me oferece, ou eu vou escolher o prazer e a satisfação que esse mundo me oferece? Qual das duas glórias tem a minha admiração? Qual das duas glórias tem a minha atenção? A glória de Jesus ou a glória desse mundo? Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça e pela tua bondade em se revelar para nós. Abençoa a tua palavra no coração dessa pessoa que me escuta. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada por ficar comigo até o final desse estudo bíblico. Eu quero te pedir uma coisa. Eu quero que você me siga aqui no meu canal. Eu quero então que você se inscreva, aperta aí, se inscreva, porque eu quero que na próxima terça-feira você receba a notificação da nossa próxima palavra. Se essa palavra tocou seu coração, eu te peço, compartilhe essa palavra, manda para alguém, me ajude. Eu tenho essa missão de compartilhar a palavra de Deus nessa terra. E eu te convido a ser o meu amigo, a minha amiga e me ajudar a fazer isso, compartilhar a palavra de Deus. Obrigada. E até o próximo estudo, se Deus quiser.